Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada Bastian. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa com o cara que conseguiu passar por muitos lugares hoje, um jantar formal, uma festa amigável e o último lugar é uma casa de jogos, e logo o jovem foi abordado por seu amigo Lucas Vanani Volve, o filho do conselheiro, que pediu ao seu amigo para entrar logo. Mas ele apenas disse que era estranho e inesperado estar em lugares assim, mas naquele momento ele foi abordado por Eric Favor, que disse com um sorriso que Baz e Klitz logo entenderiam tudo porque havia muitas coisas interessantes neste lugar. No final, o cara não discutiu e apenas seguiu seus amigos, que estavam loucamente felizes e disseram que Bastian Klitz definitivamente não ficaria entediado. Eventualmente, quando entraram, viram que alguém já estava jogando pôquer e havia vozes descontentes dos perdedores. Naquele momento, o dono da casa se voltou para eles e disse que estava esperando por eles há muito tempo e estava ficando preocupado. Mas no momento seguinte, quando o homem percebeu um jovem desconhecido para ele, pediu a Lucas von Evaldi para apresentá-lo e ele calmamente disse que esse cara era novo no lugar. Então não sabia nada sobre a casa de jogos e perguntou se esse diretor sabia sobre o cara que havia sido muito falado, que durante a Batalha Naval das Ilhas, invadiu o navio inimigo e capturou seu almirante. E disse que esse homem era um herói do Império e um capitão cujo nome era Bastian Klitz. Então, o diretor animado literalmente não pôde acreditar que um homem tão famoso tinha vindo a um lugar desses e foi uma grande felicidade para ele. Então ele se curvou e ofereceu para acompanhar o jovem até o segundo andar, para o melhor quarto. No final, eles seguiram o diretor e então o descontente Bastian Klitz só perguntou a Lucas von Evaldi se ele ia apresentá-lo a cada pessoa que encontrasse, para que todos ficassem igualmente chocados, mas ele apenas riu de tal observação. Eventualmente, pouco depois, Bastian notou um homem de joelhos pedindo uma chance de recuperar, mas o guarda calmamente pediu ao homem para fazer sua aposta e então o duque disse que tinha uma aposta e afirmou que todos ao seu redor sabiam que sua filha era muito bonita e, portanto, todas as outras apostas não eram nada comparadas a ela mas naquele momento Eric Faber aproximou-se dele e perguntou aos homens se ele realmente queria dizer isso. Então, dirigindo-se a ele, tentei perguntar se ele se arrependeria de fazer uma aposta tão séria na forma de sua própria filha, mas naquele momento o homem disse de forma constrangida que sim. Na cidade inteira e até mesmo no Império, não havia garota mais bonita do que sua filha, e Eric Faber levantou-se e disse que a noite estava ficando cada vez mais interessante e virou-se para Bastian Klitz e Lucas e perguntou o que eles achavam do jogo, mas Lucas, sorrindo, sugeriu que se divirtam e pediu a Bastian Klitz que se juntasse a eles, porque era bobagem estar em uma casa de jogos e sair de mãos vazias. No final, o cara concordou e então eles se sentaram à mesa e assim que as cartas estavam nas mãos dos participantes, Bastian imediatamente pensou que tinha sorte com as cartas e propôs começar o jogo. No final, o jogo foi observado por visitantes animados que discutiram sobre o que era o jogo e então todos ficaram chocados ao descobrir que o duque tinha se rebaixado a ponto de decidir perder sua própria filha e olhando excitadamente para o duque, perceberam que o jogo provavelmente acabaria em breve. Neste momento, Lucas von Evaldi e Eric Faber entediados perceberam que não havia tensão em tal jogo e perguntaram ao amigo que cartas ele tinha, e então ele calmamente baixou a última carta, o As de Espadas, dizendo que era realmente um bom jogo para sua primeira vez. E então seus amigos chocados literalmente não puderam acreditar no que tinha acontecido e não conseguiram entender se agora Bastian Klitz iria pegar a garota mais bonita do Império. Neste ponto, um homem agitado olhando para uma mesa de cartas não conseguia acreditar que havia perdido, mas foi abordado por outros visitantes que lhe disseram que o duque tinha que pagar a conta há muito tempo. Mas ele tentou excitadamente convencê-los de que não podia desistir de sua filha e então olhando para essa cena, tudo que Bastian Klitz pensou foi que o duque era realmente um homem patético, então ele se virou e calmamente quis ir embora. Mas naquele momento seus amigos lembraram Baz e Klitz de seus ganhos, pois agora ele tinha todo o direito de reivindicar a garota e desfrutar de sua vitória ao máximo. Mas, levantando-se de sua cadeira, o duque furiosamente descontente gritou com Bastian e perguntou se o camarada sabia quem ele era e advertiu que assim que o imperador soubesse que alguém havia tocado em sua filha, Bastian não teria uma vida tranquila e comentou sorridente que sua filha não era uma criança fácil, pois tinha sangue imperial em suas veias e era tão preciosa que nem se podia olhar para ela. Como resultado, neste momento, a protagonista estava sentada perto da janela, perguntando-se silenciosamente quando seu pai voltaria.
Ela se virou para sua irmã na tentativa de acordá-la, pois a menina tinha adormecido na mesa de exaustão. Odefonson calmamente pegou a mão de tia e disse a ela que tudo ficaria bem e sugeriu que ela fosse para a cama. Finalmente, enquanto caminhavam, um prédio antigo estalou e tia percebeu que o som lembrava o choro dos fantasmas. Quando chegaram ao quarto, Odete colocou sua irmã na cama e, fechando a porta, olhou para a garota, que tentou explicar a Devon Dice que ela não é mais uma criança e não é necessário colocá-la na cama. Mas a protagonista apenas sorriu para tal observação e então fechou a porta e pensou sobre o fato de que agora ela precisava fazer uma lista de coisas para comprar, então ela também poderia ir para a cama. E Odete pensou que a partir de amanhã ela seria capaz de trabalhar oficialmente meio período. No final, enquanto ela escrevia as coisas que precisava comprar, percebeu que até o ano passado ela e sua família haviam morado em uma casa que até tinha água quente, mas por causa dos problemas financeiros de seu pai, tiveram que procurar moradia mais barata. E lembrando das palavras de sua irmã sobre fantasmas, Odete percebeu que até mesmo esse som era reconfortante para ela, porque se algo acontecesse, eles poderiam acabar na rua, pois já haviam lutado para conseguir o último andar deste prédio antigo, e tudo era graças à mesada enviada a eles pela família imperial. Olhando para o retrato, Adam Sam pensou que a verdade que ela escondia era que sua mãe falecida havia sido a primeira e mais amada filha do passado imperador deste país. Ela era a adorada princesa Helena da nação e, em tão jovem idade, já estava noiva do príncipe herdeiro de outra família, e o futuro casamento seria abençoado tanto pelo imperador quanto por todos os súditos do estado. Mas numa noite, faltando apenas 3 meses para o casamento, a princesa desapareceu. Parecia que ela tinha fugido secretamente do palácio com seu amado duque, de uma família empobrecida, e isso foi como uma facada nas costas para o imperador. Eventualmente, desiludido com sua filha mais velha, o imperador decidiu cortar todas as relações com ele, privando a princesa de seu status real e despojando-a de todas as suas posses, e então a banindo do império. Essas foram as circunstâncias que transformaram os pais de Ode Von D em mendigos, e ainda assim a mãe da protagonista sempre dizia a Odette Von D que, acontecesse o que acontecesse, ela nunca deveria esquecer sua própria dignidade. Como resultado, desde sua infância, a educação de Odette Von D começou para o dia em que seu status e privilégios seriam devolvidos. Ela aprendeu dança, maneiras e etiqueta, música e arte, e é claro, línguas estrangeiras, e estudou tudo o que sua mãe exigia dela. Mas um dia, a mulher piorou e eventualmente, antes de morrer, tudo o que Helena disse à sua filha foi que Odette tinha que retornar ao seu lugar de direito. No final, tudo o que a protagonista fez pelo momento em que tudo voltaria ao seu lugar acabou sendo em vão, porque sua mãe faleceu e não conseguiu escapar da cruel realidade. E então ela colocou um retrato de Von Dice na parede e percebeu que parecia que ela encontraria um destino semelhante. Mas no momento seguinte, ela ouviu uma batida na porta, então a abriu e cumprimentou o guarda e perguntou o que tinha acontecido em tal hora, mas ele calmamente informou que a garota tinha que ir imediatamente, pois o duque estava com problemas na casa de jogos, e disse que Ode Von Son poderia descobrir todos os detalhes no local. No final, embora a protagonista estivesse chocada, reagiu friamente e disse que precisava de um tempo para se recompor. O oficial olhou para ela atentamente e se perguntou se tais situações eram comuns para Odette, que havia reagido com calma à maneira como sua vida tinha sido arruinada pela culpa de seu pai. Enquanto Odette se vestia, ela apenas pensava no fato de que sua mãe uma vez lhe ensinou a não perder sua dignidade sob quaisquer circunstâncias, e embora fossem apenas palavras para uma pessoa comum, uma Von Dieson nunca as esqueceria, pois foi a última coisa que sua mãe lhe deixou antes de morrer. Ela finalmente se recompôs e olhou em volta para os oficiais e pediu que a levassem para o local. Agora, o duque estava gritando e suplicando para que sua filha não fosse tocada, pois ela tinha sangue imperial em suas veias e não podia ser levada embora, mas o diretor insatisfeito apenas disse que o próprio duque colocou sua própria filha no jogo e além disso, ela será trazida em breve, portanto, ninguém o ajudará. Lucas von Ewald, que estava felizmente circulando perto de seu amigo, tentou descobrir como ele se sentia ao esperar pela sobrinha do imperador encontrá-lo, mas ele apenas perguntou infelizmente se Lucas von Ewald realmente acreditava em tais mentiras. Mas Lucas apenas se desculpou dizendo que, embora não acreditasse, seria engraçado. Então, Bazan Klitz pensou que seus amigos eram ingênuos o suficiente para aproveitar a situação, mas ela não percebeu até onde a brincadeira iria, mas eventualmente, no próximo momento, a porta se abriu e a protagonista, junto com o guarda, começou a caminhar lentamente para dentro.
Depois disso, ela declarou calmamente que queria saber a dívida de seu pai e os visitantes reunidos ao seu redor não entenderam a calma da protagonista, pois aparentemente ela ainda não havia percebido a seriedade da situação, mas foi abordada por Eric Faber, que calmamente informou que a garota não havia sido chamada para pagar a dívida. Então, ela calmamente se virou e disse que, nesse caso, gostaria de escoltar seu pai para casa, mas naquele momento Eric Faber percebeu que depois que Odette Dice havia escoltado seu pai, ela deveria ter retornado a eles e explicou que o Duque havia imprudentemente colocado sua própria filha na linha, apontando para Bastian Klitz, disse que ele era o homem que venceu. Quando a protagonista virou seu olhar para seu pai, ele se ajoelhou para se desculpar, dizendo que não sabia que acabaria assim porque ele só queria vencer. Então, Odette imediatamente começou a pensar em um plano e, depois de olhar para Bastian Klitz, percebeu que ele usava um uniforme branco luxuoso e essas pessoas eram definitivamente oficiais navais, especialmente porque eram aristocratas da capital e não havia sentido em fugir. Então, ela se virou e começou a se aproximar de Bastian Klitz, percebendo que não tinha outra escolha, e gritou decididamente, informando que o sujeito não tinha vergonha ou consciência porque ele era um soldado e defensor do Império, mas passava seu tempo livre jogando. Ela perguntou se ele entendia qual punição o aguardava por comprar e vender pessoas, mas com um sorriso, Bastian disse que esse não era o lugar para discutir leis e moralidade, mas Odette não desistiu, perguntando desde quando o soldado esquece de sua própria honra e dignidade assim que ele cruzou o limiar do cassino, mas foi confrontada pelo olhar sério e descontente de Bastian Klitz, que a estudava. E neste momento o rapaz pensava que era surpreendente que Odette estivesse dando instruções a ele nesta situação e ele a considerou uma garota corajosa. No final, Odette pediu perdão pelo erro de seu pai e disse que gostaria de pagar a aposta de seu pai com dinheiro, mas após considerar sua proposta, Bastian disse com um sorriso que não era adequado para ele e acrescentou que Odette tinha que obedecê-lo agora porque ela era seu prêmio e se inclinou e exigiu que Odette tirasse o véu, pois ele queria ver seu rosto e confessou que não estava interessado no dinheiro ou nela, mas se ele recusasse quaisquer ganhos, ele estaria em perda. E se ela mostrasse seu rosto, estariam quites. Após o que Bastian Klitz refletiu que lhe parecia que tal coisa deveria ser suficiente para um bom espetáculo e ele percebeu que se a deixasse ir agora, seus amigos não a deixariam em paz e ele não queria se envolver em outro conflito. Mas naquele momento, o Duque levantou-se de seus joelhos e disse a Odette que era um grande negócio e ela poderia fazer o que Beth e Klaus exigiam e iriam para casa. Mas ela apenas se perguntava se o cara cumpriria sua promessa se ela dissesse sim e então o rapaz pensou sorrindo que fazer o que era honroso e digno era muito nobre para tal instituição. Mas ele concordou e então a protagonista estendeu as mãos tremendo para seu chapéu e ameaçou Bastian Klitz com um lembrete de que ele estava obrigado a cumprir sua palavra. No final, quando ela tirou o chapéu, todos ao redor ficaram chocados, incluindo Bastian Klitz, e imediatamente se lembraram das palavras do Duque e admitiram que anteriormente tinham assumido que o Duque estava apenas mentindo descaradamente. Mas agora estavam convencidos de que essa garota era realmente bonita e pelo menos era a verdade. Eventualmente, um pouco mais tarde, Odette levou seu pai para casa e então tia ficou parada na frente da porta, se perguntando se deveria fechá-la, mas foi recebida com uma pergunta da protagonista que não entendia o que tia estava tentando dizer a ela. E então a garota confessou que na verdade tinha a ideia de que não se importaria se trancasse seu pai no quarto agora e até ficaria feliz, e embora tolerasse quando o Duque ficava bêbado todos os dias e gastava todo o dinheiro em jogos, ela não podia aceitar tal ato e não podia perdoá-lo pelo que ele fez ao personagem principal. Ela disse que o Duque, assim que cruzou o limiar, imediatamente adormeceu como se nada tivesse acontecido, e olhando para um Vonson morto, tentou entender como o Duque poderia ser tão desonesto. Naquele momento, a morte de Disson pensou que era apenas por causa do homem que a venceu que ela foi capaz de voltar e felizmente ele manteve sua palavra. Então, deixaram o cassino assim que todos viram o rosto velado dela. Mas naquele momento, ela ouviu a voz de tia, que resolutamente declarou que poderiam contar a sua majestade e ele os ajudaria, pois a garota era sua sobrinha. Mas naquele momento, uma morte Vondai se levantou de seu assento, foi até sua irmã e disse que não estava certo fazer isso e pensou que se o imperador soubesse do pecado do Duque, seriam privados de sua mesada. Então, tia viu a consternação de Vones e concordou com seus termos. A garota abraçou sua irmã e pensou que não tinha para onde esperar ajuda, pois para o governante, ela era apenas uma criança desprezível que havia arruinado sua própria irmã.
As casas de campo tanto da família imperial quanto de outros aristocratas estão localizadas na costa da cidade litorânea, que não fica longe da capital, e sua pérola é a parte norte, com uma paisagem magnífica, que originalmente pertencia a uma antiga família de condes. No entanto, logo as propriedades dos aristocratas que não tiveram tempo de acompanhar os tempos foram compradas pelos ricos, que praticamente monopolizaram o negócio ferroviário do império. Maria eventualmente saiu para Bastian Klitz e perguntou se ele tinha dirigido um carro assim. Era Bastian Klitz, seu tio. A mulher ficou descontente, mas Bastian disse que esperavam apenas que seu pai tivesse pena de um filho que não conseguia sequer pagar um motorista. Eventualmente, eles passaram para o salão onde Mais se curvou para cumprimentar Maria, assim como Bastian. Enquanto caminhavam, Maria se perguntava se havia um homem mais interessado na propriedade de Bastian e ele estava lá. Era seu pai, mas o cara apenas sorriu e disse que só possuía a casa antiga e a maior parte não pertencia a ele de qualquer maneira. Depois de pensar nas palavras dele, Maria afirmou que o cara continuava em silêncio, embora houvesse rumores de que iria herdar uma fortuna enorme de sua mãe, mas então calmamente informou que respeitava a decisão do cara de qualquer maneira e que continuaria ao seu lado. Ela percebeu que, além da herança, Bastian era o único que conhecia o verdadeiro motivo pelo qual o avô confiava nele, mas o cara, com um sorriso, disse que não entendia do que ela estava falando e tentou escapar do assunto o mais rápido possível. Então Maria percebeu que não havia sentido em continuar essa conversa e disse que teria uma festa de noivado para Bastian Klitz, seu irmão mais novo, e a filha do campo estará lá. Então ela olhou ao redor para Klitz, como Bastian, que já estava ciente disso, e disse que se o pai do rapaz também soubesse sobre isso, ficaria muito feliz. Bastian Klitz pensou que tinha um único irmão de sangue e sua mãe era uma aristocrata, e em busca de um status mais elevado, seu pai não hesitou em nomear esse rapaz como herdeiro da família. Então ele sorriu e pensou sobre o fato de seus irmãos parecerem animados com a possibilidade de se casar com a filha de um nobre de alto escalão, mas Maria interveio e o alertou que Bastian Klitz precisava se apressar e encontrar a garota que o faria feliz. Mas ela virou-se e viu o rosto do rapaz concordando sem argumentos, e então Maria percebeu que, embora estivesse expressando seu consentimento, era improvável que o fizesse. Maria calmamente advertiu que Bastian Klitz não deveria olhar na direção de Isabela ou atrairiam problemas. Então ela acrescentou que essa garota era a primeira princesa de seu império e havia rumores de que a princesa estava apaixonada por Bastian Klitz. Lembrando dessa garota, Bastian Klitz afirmou que durante seus estudos na escola militar, Sua Majestade apareceu e também havia uma princesa que parecia interessada desde o primeiro encontro. Bastian confessou à sua tia que não tinha sentimentos pela princesa, mas Maria o alertou que o imperador tinha uma opinião diferente e os governantes atuais lembravam bem da irmã que, cegada pelo amor, arruinou sua vida. E lembrou que pode ser muito difícil tomar decisões racionais, especialmente quando se trata da própria filha. E assim sua princesa poderia se tornar outra Helena. Então Bastian Klitz, que estava pensando nas palavras de Maria, lembrou que o duque do teatro tinha dito algo semelhante e afirmou que sua filha tinha sangue imperial, mas Baza não acreditava, porém, o pensamento estava profundamente enraizado em sua mente. Mas então, sorrindo, decidiu que o duque devia ser uma fraude e convenceu Maria de que não havia com o que se preocupar. Eventualmente, nesse momento, a imperatriz jogou as fotos de Bastian Klitz sobre a mesa e perguntou ao imperador como eles poderiam entender isso, mas o homem pediu à esposa que se acalmasse. Mas ela apenas disse que não era normal que a garota que em breve se casaria todas as noites admirasse outro homem, mas o imperador calmamente disse que não afetaria o futuro da princesa e que não importava realmente o que os sentimentos de sua filha por Bastian Klitz eram de verdade. Mas nesse momento a imperatriz chorou e disse que Helena também estava noiva, mas estava apaixonada e, portanto, arruinou o casamento planejado. Mas no momento seguinte, ela percebeu que tinha ultrapassado os limites, então ela se desculpou com o imperador porque não iria lembrá-lo da vergonha e explicou que estava apenas preocupada que a filha deles pudesse repetir uma história assim. Mas o imperador compreendeu as emoções de sua esposa e disse que isso definitivamente não aconteceria, pois o jovem nunca se tornaria um par para a princesa. Mas naquele momento, a imperatriz falou sobre Odevondson e perguntou ao imperador se ele estava certo de que ela não queria interferir em seu destino. Parecia que o pai dela tinha forçado a passar por muitos problemas e então ela relatou com entusiasmo que o duque era um frequentador assíduo de cassinos e que algo poderia ter acontecido com um Von Dice.
O imperador calmamente disse que a única razão pela qual ele já se importou com essa família foi por causa de sua irmã e agora, sem apoio, eles provavelmente estavam passando por um momento difícil. Mas naquele momento, a imperatriz dirigiu-se ao imperador e declarou que também desprezava o duque com toda a sua alma, mas isso não significava que a filha favorita de Helena tivesse que sofrer o mesmo que seu pai e pediu que o duque desse uma olhada em um Vondas morto. Então, a imperatriz sugeriu encontrar um homem digno para a garota e, para esse propósito, Bastian Klitz seria ideal. O imperador, apontando animadamente para a imagem, perguntou se ela queria dizer exatamente esse rapaz. Mas a imperatriz calmamente disse que Bastian Klitz era um herói do império que havia alcançado uma alta posição apesar de seu baixo status e se nada acontecesse no futuro, Bastian seria promovido e seria digno de Mary, uma garota da família imperial. Mas o imperador calmamente observou que, independentemente da posição de Bastian, ele era um dos homens mais ricos do império e não havia necessidade de ele se casar com a filha de Helena, pois ele poderia estar envolvido em um casamento com Luba. A imperatriz calmamente declarou que Odete era pobre agora, mas tinha o nome de um duque com uma longa história. Depois, ela informou sorrindo que, apesar de seu destino, Ode Vondas ainda era da família imperial e disse que seria a melhor opção para sua filha. Ela acrescentou que uma vez que o coração de Klitz estivesse ocupado por outra garota, a princesa tomaria a decisão certa e disse ao marido que ele era o imperador e podia usar um oficial insignificante como desejasse, para que o imperador protegesse sua filha, a princesa, e exigiu que Bas e Klitz e uma Ode Vondas fossem forçados a se casar. Neste mundo, o casamento é uma forma de negócio e, por exemplo, após receber uma herança enorme da mãe de Bastian, seu pai se casou pela segunda vez, mas com uma mulher de uma família aristocrática, tudo por uma chance de obter um alto status. O pai de Bastian Klitz não era o tipo de homem que deixaria de aproveitar os benefícios do novo casamento, mas Bastian Klitz não era o tipo de homem que o perdoaria por tal ato. Mas, naquele momento, uma garota se aproximou de um rapaz, o levantou com um sorriso e disse que não se viam há muito tempo e perguntou o que Bastian Klitz achava do noivado de seu irmão mais novo. Era uma amiga de Bastian Klitz e a única filha de seu pai, o homem mais rico do país, seu nome era Sandrine de Rivière. Bastian Klitz sorriu e disse que a família da noiva de seu irmão era ótima, mas ele pensava que, por ser uma mercadoria no mercado matrimonial, ele cobraria o preço mais alto. Neste ponto, Sandrine de Rivière concordou com as palavras de Bastian Klitz, mas disse que, embora a linhagem da noiva fosse verdadeiramente grandiosa, duvidava que afetasse seu interlocutor. Mas Bastian Klitz a olhou e pensou que Sandrine de Rivière havia se casado e se tornado uma CCE, mas de repente o casamento começou a ruir, então os preparativos para o divórcio estavam em andamento e, no próximo ano, a filha do duque voltaria para a família como se nada tivesse acontecido. Era assim que poderosa era sua família, mas naquele momento a garota disse que queria fazer qualquer coisa para mudar o baixo status de Bastian Klitz na sociedade e que tentaria não cometer um único erro. Mas o rapaz agradeceu e disse que também faria o seu melhor, mas a mais magra avisou que ela não deveria confiar em todos porque, até agora, sua família era o melhor candidato, mas o mercado matrimonial pode ser volátil. Mas Sandrine de Rivière imediatamente se sentiu ameaçada e culpou o jovem, que imediatamente mudou de expressão e disse com um sorriso que esperava que Sandrine de Rivière logo estivesse livre e que era apenas uma pequena instrução amigável. Mas Sandrine de Rivière apenas notou relutantemente que o rapaz estava sorrindo mais animado hoje do que o normal e explicou que não havia necessidade de fazer isso com ela, mas seu olhar foi para trás do jovem e ela notou que sua madrasta agora os observava com raiva. E Sandrine percebeu que em breve a mulher se sentiria mal por ver o filho de seu marido ao lado de uma garota de uma família famosa. Bastien elogiou sua compreensão e então informou que gostaria de sair no final. Quando saíram, os aristocratas que os observavam declararam que havia uma sensação de que algo estava claramente acontecendo entre Bastian Klitz e Sandrina, e começaram a discutir que o próximo casamento dessa garota poderia ser com Bastian Klitz. Como resultado, Bastian Klitz se viu na varanda e seus pensamentos estavam mais uma vez ocupados pela protagonista, e ele ficou surpreso que, apesar de seu destino, a garota não estava chorando e percebeu que o duque não mudaria seu estilo de vida. Então, Bastian pensou que, ao contrário de seu futuro, o futuro dessa garota já estava predeterminado, mas ele se perguntou por que já havia pensado em algumas bobagens 2 vezes em um dia. Mas naquele momento, Maria também saiu na varanda e, depois de olhar para o rapaz, ela perguntou por que ele estava ali.
Mas ele explicou calmamente que queria tomar um pouco de ar porque tinha estado no campo de batalha por muito tempo e precisava de tempo para se acostumar com tais eventos. A mulher chocada perguntou se Bastian Klitz tinha esquecido como quase se afogou no mar quando criança, e então ele lembrou como uma vez fugiu de uma matilha de chacais que o atacaram com vontade de rasgá-lo em pedaços, e tudo que o separava da salvação era o mar. E então Bastian Klitz teve a escolha de pular ou ser deixado para morrer, e é claro que ele pulou, e Maria estava observando de longe, e a princípio ela nem percebeu que tipo de pessoa era quem decidiu pular daquele lugar, pois poderia ser considerado suicídio. Seus olhos se estreitaram de horror ao ver que Bastian estava agora na água. No final, enquanto as feridas de Bastian Klitz estavam sendo curadas, uma Maria descontente lidava com o professor e tentava descobrir como ele estava seguindo o rapaz, o que havia acontecido com ele. Mas o homem agitado confessou que o cavalo havia desmontado e fugido com o jovem cavalheiro, e ele estava tentando encontrá-lo com dificuldade. Maria era inflexível e continuava a repreender o professor, dizendo que não entendia como os chacais apareceram naquele lugar, afinal, foi irresponsável não verificar a área antes de conduzir a lição. Maria exigiu que uma investigação fosse lançada porque a situação não poderia terminar assim e o professor não deveria sair impune. Mas o pai de Bastian Klitz se aproximou e acalmou Maria, explicando que foi apenas um acidente. Mas Maria perguntou com relutância se seu irmão realmente estava tentando fechar os olhos para o fato de que seu filho quase se machucou, mas ele explicou que esqueceriam tudo assim que o professor responsável pelo incidente fosse demitido. Ele se aproximou de Bastian Klitz e perguntou se ele estava bem e então afirmou que ele teve uma sorte insana de ter sobrevivido. Olhando para a imagem, Maria entendeu apenas uma coisa, que seu irmão definitivamente não estava sendo ele mesmo, porque ele não queria notar todas as feridas que estavam no corpo de Bastian e atribuiu tudo aos chacais. Mas as feridas claramente pareciam não ter sido infligidas no mesmo dia, e ainda assim Maria percebeu que não podia deixar o menino ficar na mesma casa com esse homem. Então Maria tomou uma decisão corajosa e deliberadamente entrou em contato com os parentes maternos de Bastian Klitz, e uma semana depois ele foi acolhido por seus parentes. Mesmo que Jeff mesmo quisesse tirar o filho, Maria não se arrependeu do que havia feito, e agora, olhando para o menino, ela percebeu que ele só poderia se vingar se sobrevivesse. Portanto, ela disse que não gostava da mulher divorciada com quem ele estava em contato e admitiu que poderia ter tirado conclusões precipitadas sobre ela. Mas mesmo assim ela não podia negar que essa garota tinha todas as qualidades certas para alcançar o objetivo de Bastian. Se ele depositasse suas esperanças na família dessa senhora em particular, seria definitivamente um golpe sério para o pai de Bastian Klitz. O rapaz apenas agradeceu à tia por entender, mas Maria disse que Bastian Klitz não deveria descartar todas as outras candidatas para sua noiva, porque as garotas deveriam ser constantemente comparadas umas com as outras. Então, Dash e Klitz, refletindo sobre essas palavras, prometeram que lembrariam dessa instrução. Um pouco mais tarde, a protagonista sentou-se com sua convidada, que admitiu que Alinai era muito parecida com o Duque, o pai da protagonista, mas a mulher ficou satisfeita que Alena, apesar de seu comportamento, foi capaz de criar o Devon Dort. Depois disso, ela se lembrou da aparência da princesa Alena, que uma vez envergonhou todo o império, já que todos ao seu redor tiveram que reconhecer sua superioridade. Ela era esposa de um conde e também a prima do imperador anterior. Eventualmente, a condessa perguntou onde o duque estava e então a Varledet von Dice confessou que seu pai provavelmente voltaria muito tarde, pois havia terminado seus estudos. Mas de repente a mulher confessou que estava feliz em ouvir a notícia, porque não queria ver um homem tão patético. Então, Odette imediatamente percebeu que a mulher tinha vindo até ela e então a Ceste colocou a xícara na mesa e disse que tinha ouvido um rumor de que a família imperial iria apresentá-la ao seu futuro noivo. E ao ouvir isso, a garota se levantou da cadeira esquecendo-se de suas maneiras, pois ela não esperava algo assim e então a Ceste anunciou calmamente que queria começar com um ponto principal, ou seja, que Sua Majestade o Imperador queria casá-la, o que significava que ela estava prestes a se casar e seu noivo seria Bastian Klitz e então a garota chocada apenas tentou entender qual era o motivo para tal decisão do Imperador e o conde explicou que a filha mais velha do Imperador, Isabela, também estava apaixonada por Bastian Klitz, mas que o homem era um plebeu de origem humilde e não poderia ser um par para a princesa e,
Então Adevonson sentou-se calmamente em sua cadeira e anunciou que Sua Majestade o Imperador estava planejando se aproveitar dela, e o conde só se regozijou porque a protagonista não era estúpida e explicou que a princesa se casaria e começaria a pensar em seu futuro e pararia de nutrir amor pelo jovem, e além disso, toda a alta sociedade estava ciente de que Bastien não tem nenhum sentimento terno pela princesa e a protagonista tem muita sorte, após o que o conde refletiu que mesmo sem títulos, Bastien Clitz e sua família eram muito dignos e uma vez começaram sua jornada na gestão de negócios e agora eram bilionários apelidados de reis das ferrovias do império, e embora não fossem de descendência nobre, o atual chefe, tendo se casado pela segunda vez com uma dama nobre, ganhou status e conseguiu se aproximar da elite ao se tornar membro da alta sociedade aceito como seu filho e o filho de seu primeiro casamento. Em seu primogênito, nenhum de seus parentes maternos era aristocrata, mas rumores diziam que a família de sua mãe era rica e seus negócios foram construídos a partir de um único comerciante de roupas que começou seu próprio negócio ao longo dos anos de trabalho, e até mesmo se dizia que havia somas ainda mais impressionantes escondidas em algum lugar. Foi por isso que o garoto uma vez se viu entre a nobreza e foi apelidado de neto de um negociante de roupas na alta sociedade. No entanto, Odevonson obviamente não estava ciente disso, e então o conde informou calmamente que Bastien Clitz é um candidato perfeito para seu noivo, embora ele não consiga se tornar o herdeiro da família por causa de desacordos com seu pai. Mas ele ainda é um oficial naval apelidado de herói do império, e se um dia um cara sorrir com a sorte, ele pode ser promovido a almirante, e admitiu que ninguém aceitaria voluntariamente se tornar o marido da protagonista por causa de seu pai. E então, Odette, tendo ouvido tudo isso, pediu à condessa que transmitisse sua resposta ao imperador, mas a Ceste observou que não era um pedido, mas uma ordem, e então ela não aguentou e gritou que não iria seguir tal absurdo. Mas a Ceste gritou de volta e disse à protagonista que ela tinha que fazer isso porque era filha do duque e da princesa Elina, e então Odette Vonson finalmente percebeu que estava pagando pelos pecados de seus pais. Finalmente, a condessa se levantou de sua cadeira e disse que achava que era uma oportunidade maravilhosa para Odette, pois ela não poderia encontrar um marido melhor do que esse. Odette Vonson foi criada por pais menos do que perfeitos e tinha pensamentos de casamento, mas não podia passar o resto de sua vida sendo feita e cuidando de seu pai para sempre. Após o que ela perguntou onde toda a confiança da protagonista evaporara e a aconselhou a arriscar pelo menos uma vez, e então talvez Bastien Katese gostasse da personagem principal e se apaixonasse por ela. Afinal, Bastien estava agora em sua casa, onde o mordomo se aproximou dele e informou que o jantar que ele estava indo tinha sido atrasado, mas Bastien calmamente nos informou que todos estavam focados na política agora e esta era uma oportunidade para manter relações amigáveis, e como ele planejava usar o uniforme pelos próximos anos, ele precisava dele. Mas o mordomo afirmou que isso deve ter sido muito cansativo, então ele lembrou que o menino havia recebido uma carta da senhora Odette Vezon, mas ele só se perguntava do que se tratava, e o mordomo calmamente disse que era a sobrinha do imperador. Então o mordomo se curvou e disse que havia deixado o envelope na mesa, então Bastien Clitz o mandou embora, e então ele pensou que de acordo com a etiqueta dos aristocratas as casas de alta patente são as primeiras a contatar a pessoa que ela precisa, mas ele tinha esperança de que a garota não fizesse algo assim, e ele não estava feliz com essa conversa de casamento. No final ele lembrou que alguns dias atrás ele foi ao seu comandante que disse que queria lhe dar o testamento do monarca e disse que o imperador o considerava um amigo próximo, então ele lhe deu esta comissão. Ele era o marquês e almirante da marinha, e o almirante perguntou se o Fashion Clitz conhecia a história do exílio da irmã mais nova do imperador, a princesa Elina. Ela acrescentou que Sua Alteza ia formalmente apresentar a filha da ex-princesa a Bastien e Sua Majestade desejava casar o jovem com sua sobrinha. Bastien apenas pensou infelizmente sobre o quanto isso era ridículo e que tal decisão estava claramente relacionada à princesa Isabela, que estava apaixonada por ele. Mas ao examinar a carta, Bastien Clitz percebeu que nem mesmo o próprio imperador poderia forçar o casamento do filho de sua própria irmã. No entanto, os rumores de um casamento iminente não diminuíram. Tudo o que Bastien Clitz podia fazer agora era mostrar favor para preservar o bom nome do governante. Naquele momento, ele pegou a carta e leu o nome da protagonista. Seu nome completo era Odette Maria Charlotte von Diesen. Então, ele admitiu que, surpreendentemente, o nome dessa garota o intrigou. Um pouco mais tarde, Tia relatou que a personagem principal recebeu uma carta, que estava na mesa, e então a leu. A garota descobriu que Bastien concordou em se encontrar com Ode von Diesen e reservou um lugar no hotel, propondo encontrá-la na quarta-feira às 14 horas. Depois de ler a carta, tudo que Ode von Diesen pensou foi que algo era muito rude, porque,
Por um lado, a carta era uma história educada sobre si mesma, mas no final Bastian nem sequer escreveu seu nome completo. O Devon Dizon se perguntou que tipo de pessoa era realmente Bastian. No entanto, a carta de resposta não despertou nenhum sentimento positivo nela. Ela se lembrou da conversa com a condessa e pensou que, mesmo que fosse uma ordem, ainda assim não poderia resistir à vontade do imperador, porque sua subsistência estava em jogo. Ela olhou para o vestido e pensou que nunca imaginou que usaria o vestido que sua mãe havia herdado. A garota prometeu que encontraria Sua Majestade no baile, que iria ao palácio e teria uma conversa séria com ele. Nesse ínterim, Lucas von Eld não estava feliz pensando em como deveria estar fazendo todo esse trabalho, pois foi enviado à sede para lidar com a papelada, e, portanto, não entendia por que foi educado em uma escola militar, e isso lhe parecia muito cruel. Mas Bastian Klitz saiu e olhou para Lucas von Eal com um sorriso e disse que se ele não gostasse tanto do trabalho, poderia se candidatar a um emprego em um navio militar novamente. Mas o descontente Lucas von Eal apenas observou que seu pai o puniria após tal ato. Ele prometeu a Bastian Clyde que estaria sempre lá para ele. Depois disso, Lucas von Eal lembrou que Bastian também gostava muito de seu pai, e o homem até queria beber juntos novamente. E Bastian, sorrindo, disse que tal convite era uma grande honra para ele. Lucas von Eal explicou que não estava brincando e pensou que Bastian Klitz estava literalmente destinado a agradar a tais pessoas e se perguntou qual era o segredo do rapaz. Mas ele sorriu e pensou que era apenas um guarda que estava protegendo seu filho e por isso sempre foi útil para o pai dessa criança, porque o menino foi espancado quando ainda era um bebê e ridicularizado por Lucas von Eal por ser fraco o suficiente para sua família. Então eles o provocaram e disseram que ele era um filho adotado porque seu pai era um oficial naval e todos em sua família tinham esse posto, mas naquele momento Bastian Klitz apareceu do nada e agarrou o rapaz e disse que o agressor estava falando demais e então o nocauteou com um soco. No momento seguinte, outro sujeito se aproximou dele e não foi grande dificuldade para o jovem lidar com ele e Lucas von Eal observou com admiração. Depois que a briga acabou, Lucas von Eal seguiu Bastian Klitz e perguntou sobre seu nome. Então ele se apresentou em retorno e olhando para ele, tudo que Bastian Klitz pensou foi que o garoto era o filho de vontade fraca do conde, mas ele era uma bênção para ele, pois sua amizade com uma família assim era o começo da criação das conexões certas, e graças a isso, sua posição e autoridade na marinha aumentaram ainda mais, e isso é um nível bastante bom para um simples guarda. No final, Lucas von Eal se perguntou se era hora de conhecer aquela garota e pensou no que aconteceria com Bastian em seguida, porque ele planejava se casar com outra garota no ano seguinte, mas Bastian disse que queria lidar com o primeiro problema primeiro e depois o segundo, porque infelizmente ele não seria capaz de ignorar a ordem do imperador. Lucas von Eal notou que, com tal casamento, ele poderia recusar instantaneamente ser ligado a casar com uma garota de sangue imperial, mesmo o inimigo dificilmente seria desejado, e então Bastian Klitz concordou, pensando que a princesa Isabela logo se casaria com o príncipe herdeiro do reino e deixaria o império. E até então ele teria que suportar este noivado idiota e agora a submissão era a melhor opção, já que o imperador não interferiria mais. E então ele se divorciaria e se casaria com Sandrina de Rivière, que já estava divorciada, porque até a vontade do monarca não poderia mudar seus planos, então ele teria gostado que a senhora Odevon Dizon não se mostrasse muito tola no final. E a personagem principal sentou esperando o rapaz e pensou que o momento do encontro já tinha chegado, mas Bastian Klitz não apareceu. Então ela pensou que talvez ele não viesse e percebeu que não estava se sentindo bem desde que recebeu a carta de volta. Mas no momento seguinte ela ouviu algum barulho e se virou para ver o garçom cumprimentando Bazan que entrava. E naquele momento a protagonista chocada olhou para o rapaz que estava bem na frente dela e não conseguia acreditar que era a mesma pessoa que ela encontrou em um cassino. E não conseguia acreditar que ele era um herói do Império e também seu noivo, mas Bastian estava surpreso demais, tanto que se virou para o garçom e pediu para ele verificar sua reserva novamente porque tinha dúvidas. O garçom explicou calmamente que aquela era a mesa que ele tinha reservado e a senhora estava esperando por ele há 1 hora. Então Bastian Klitz imediatamente lembrou-se do duque vagabundo que afirmava que sua filha era de sangue imperial e se o que ele disse fosse verdade, a garota que ele viu naquela noite estava bem na sua frente, e ela era a que ele ganhou. Bastian Klitz finalmente se acalmou, tirou o chapéu e cumprimentou a garota, observando que não era a primeira vez que se viam. Assim que se sentou, Odevon Dizon perguntou há quanto tempo ele sabia quem ela era, mas ele disse calmamente que nem mesmo sua imaginação poderia imaginar tal cena,
pois não conseguia imaginar que a filha do duque perdida em um cassino seria a sobrinha do próprio imperador. Então Odevon Dizon percebeu que no momento em que seus olhares se cruzaram, ela percebeu que Bazan Clitz a desprezava com toda a sua alma e não tinha intenção de se submeter à vontade do imperador. No entanto, esse problema não era apenas dele, então a garota declarou que desejava que Bastian fosse ao imperador e dissesse que não gostava dela e exigia que o noivado fosse cancelado. Mas Bastian apenas colocou a xícara na mesa e disse que isso não fazia parte de seus planos e, portanto, não faria algo assim. Depois disso, Bastian Clitz refletiu que a situação era exatamente a mesma que fora naquela noite e em vez de oração e súplica, ele foi admoestado como uma criança mal comportada. E acontece que quando um homem não tinha poder, ele usava sua ascendência como a única coisa que lhe restava. Então Bastian, sorrindo, perguntou se a protagonista sabia dos rumores que estavam circulando sobre sua família e afirmou que ela deveria entender por que ele estava ali. A protagonista indignada exigiu que o rapaz parasse de prolongar a conversa e apenas dissesse o que ele queria dizer, mas ele calmamente admitiu que agora estava fazendo o que fosse necessário para permanecer leal ao imperador, e desagradou a Odevon Dizon. Ao ouvir algo assim, perguntou se o rapaz realmente concordaria com um noivado tão completamente tolo, mas Bastian disse que, infelizmente, a protagonista não se casaria e a peça terminaria no mesmo dia em que a princesa Isabelle se casasse. Surpresa! Odevon Dizon se perguntou se tudo desde o início precisava ser apenas uma farsa para a família imperial, e então Bash e CLTS esclareceram que eles apenas interpretariam amantes que se casariam quando o imperador quisesse, e ele afirmou que, como Odette von den Tendente já havia observado, ele era um militar e Sua Majestade era o governante de um país inteiro e se um homem como o imperador lhe desse uma ordem, ele a seguiria. Odette pensou que tudo isso era apenas para a proteção da princesa, e se ela não soubesse disso, ela também não teria vindo hoje, mas isso não mudava nada, e então ela, olhando para o rapaz, perguntou se ele não se importava de forma alguma com a baixa posição que ele teria aos olhos da sociedade depois de tal decepção, mas Bastian disse que não se importava, já que nem mesmo era um aristocrata, e recomendou que Odevon Deon desse o primeiro passo para realizar o plano, pois para o imperador a opinião de sua querida sobrinha era muito mais valiosa do que a sugestão de um simples oficial. No final, houve silêncio entre eles, e então Bastian Clau pensou que se pudesse ter desistido do noivado desde o início, teria feito isso, mas essa garota também tinha algum propósito para ter vindo ao encontro deles. Depois, ele pensou que estava perdendo tempo em sua companhia, então estava prestes a sair, mas Odevon Dee se levantou e o seguiu, pedindo para ele parar e entregando-lhe um envelope. Olhando para ele, Bastian Clitz perguntou se ela queria devolver o dinheiro pelo chá, e a garota resolutamente disse que não tinha vindo originalmente para isso, pois ia tomar chá às custas de outra pessoa. Ao ouvir isso, Bastian Clitz apenas riu, literalmente acreditando no que ouvirá, e então disse que não precisava disso, virou-se para sair e sugeriu que a protagonista desse o dinheiro ao duque para que sua filha nunca mais precisasse ir a um cassino novamente. E olhando para Odette, confessou que ela tinha tido uma sorte insana por ele ter sido vencedor naquele dia, mas na próxima vez sua sorte poderia acabar, e ela deveria se lembrar disso. Então, olhando para Bastian se afastando, Odevonson percebeu que esse homem a desprezava e ainda seguia voluntariamente a ordem de Sua Majestade, e assim, até a partida da princesa do país, eles teriam que fingir ser amantes. E essa solução definitivamente seria bem-sucedida, mas Odette não entendia o que faria quando tudo isso acabasse. No final, eles retornaram para casa e tudo que a protagonista pensava era que aquele dia fora o pior para ela, e ela não queria ver aquele homem. Mas, não importava o quanto ela pensasse, não havia outra saída. No entanto, no momento seguinte, ela ouviu alguns gritos e correu escada acima excitada, percebendo que os gritos vinham do apartamento. Mas quando abriu a porta, viu o Duque e Cana discutindo, e a garota gritou com o homem, explicando que era dela e da reserva intocável da protagonista, e o Duque não poderia tirá-la. Naquele momento, o homem se aproximou da garota e jurou removê-la, chamando-a de todo tipo de palavrão. Ao ver isso, a protagonista imediatamente se aproximou para proteger sua irmã, e o golpe atingiu seu rosto. Então, enquanto o Duque recuava, Odevonson excitadamente começou a perguntar à tia se ela estava bem. O Duque, aterrorizado, observando, não entendia tal ato por parte de Odevon Des.
Mas naquele momento, ela o olhou severamente e disse que se o homem desferisse outro golpe em sua irmã, sua paciência se esgotaria, caso em que o pior pesadelo do Duque se tornaria realidade. Mas o Duque perguntou infelizmente se Odette von Dizon era tão ousada a ponto de ameaçar seu próprio pai, mas ela calmamente o informou que quando ela se fosse, não haveria pagamento da família imperial também, e o conde deveria ter lembrado bem disso. Então, o homem virou-se e foi embora, finalmente chamando sua filha de bastarda e fechando a porta com força. Então, Odepondais percebeu que ela era a fraqueza de seu pai. Enquanto o dinheiro viesse para ela como membro da dinastia governante, ele não poderia fazer nada. E a personagem principal não queria perder sua irmã, mesmo que tivessem mães diferentes, e ela também não queria perder o que haviam trabalhado tanto para alcançar. Assim, Odette percebeu que precisava ser forte para proteger o que ela mais prezava, e ela precisava suportar tudo, e ela prometeu que suportaria tanto seu pai quanto o jogo da princesa. Eventualmente, Bastien voltou para casa e então o mordomo correu animado até ele para contar a grande novidade. Ele tinha um convite para a festa de aniversário de Sua Majestade e disse que Bastien Claus iria ao palácio como convidado, e até mesmo Bastien Klitz, sua falecida mãe, estaria chorando de alegria ao ouvir tal coisa. Bastien Klitz olhou para seu fiel servo com um sorriso e pensou sobre o fato de que este convite provavelmente não era da imperatriz, mas diretamente do imperador, que queria verificar o noivado. Mas quando olhou para o convite, admitiu que era uma recompensa bastante significativa. No momento seguinte, ele teve um flashback com a personagem principal, e então Bastien CLWT pensou que realmente queria saber que traje a garota usaria no baile. Eventualmente, um pouco mais tarde, o pai de Bastien Klitz estava viajando em sua carruagem e notou uma carruagem que saía perto dele. Percebeu que outro duque estava viajando nela. Então, o homem sorriu e pensou que hoje tinha muita sorte de encontrar o aristocrata mais respeitado do império. Neste momento, ele foi abordado por Francis KTZ, irmão de Bastien Klitz, que perguntou sobre o que o pai dele estava falando. O homem explicou que estava falando sobre o duque, e o rapaz até teve a honra de estudar com ele, mas aparentemente não fez amizade com ele. Francis Klitz explicou calmamente ao pai que ele não tinha obrigação de se tornar amigo de ninguém, especialmente porque um homem como Mafius von Ereart não socializaria com ele, especialmente porque eles ingressaram em anos diferentes. Mas naquele momento, o homem irritado só pensava em quanto dinheiro e esforço foram gastos para que seu filho pudesse entrar em uma escola prestigiada, e que Francis Klitz teria boas notas, mas essa era sua única vantagem. Ele não conseguia entrar no mundo dos homens, onde movimentos inúteis como arte e filosofia são perseguidos, o que o irritava muito. Neste momento, sua esposa se aproximou e informou que a filha do duque, Ode von Dizon, iria ao baile esta noite. Ao ouvir isso, o homem disse com nojo indisfarçado que o pai de Ode von era um aristocrata em uma situação terrível, a ponto de apenas mendigar. Sorrindo, a esposa informou que esse homem tinha se casado com uma dama nobre, parente de Sua Majestade, e pensou que Bastien Klitz também estava muito atrasado. Pensando nisso, o homem disse que simplesmente não sabia se valeria a pena conectar seu filho com uma garota com uma família como aquela. Na verdade, essa família só foi aceita pela alta sociedade por meio dos esforços do conde Oswald, mas isso se aplicava apenas ao marido da esposa e ao filho deles em comum, e o nascido inferior Bastien Klitz não estava na lista. O aristocrata ficou infeliz ao pensar que, mesmo com essa posição, o desgraçado Bastien Klitz estava subindo rapidamente na carreira. Ele lembrou muito sua esposa quando ela queria conseguir algo, afinal, quando até mesmo teve que afastar a ex-mulher intrometida de seu marido. Neste momento, ela foi abordada por Fr. Klitz, que informou que seria uma vergonha para Bastien CLTS se casar com ela, porque então essa mulher também teria que se tornar membro de sua família. Mas a mãe apenas sorriu calmamente e informou ao filho que qualquer que fosse a noiva que Bastien Claus escolhesse, ela não teria nada a ver com a família deles, porque aos 12 anos, assim que o menino saiu de casa, ele morou com um parente de sua mãe. Então qualquer parentesco estava fora de questão. Depois disso, Jeff se juntou à conversa e disse que Francis Klitz deveria apenas pensar em seu futuro. Além disso, Asas e CLTS também estariam no baile esta noite. Então Francis CLTS tinha que mostrar o que o verdadeiro herdeiro de sua família realmente representava. Eventualmente, entraram no salão de banquetes do Palácio Imperial. Cada um dos aristocratas ocupou seu lugar ao lado dos outros, mas Francis Klitz não conseguiu encontrar um lugar para sentar. Ponderou sobre o fato de que achou que seu irmão viria até ele. Mas Bastien Klitz estava,
como sempre, muito centrado em si mesmo e até chegou antes de o baile começar. Então, Francis Lt olhou ao redor para seu irmão e percebeu que Bastian Klitz era muito parecido com uma besta que caçava pessoas na esperança de comer um pedaço de carne. E pensou com um sorriso que Bastian Clts deve ter percebido que toda a sociedade logo sentiria a diferença entre eles. No momento seguinte, em vez de seu reconhecimento geral, Francis Lt viu todos os outros aristocratas discutindo algo animadamente com seu irmão, e ele não podia acreditar que o cara era conhecido não apenas pelos aristocratas, mas também pelos membros da família imperial. E então, de repente, a voz de outra mulher nobre olhou para Bastian e disse que aparentemente ele estava familiarizado com o Duque Matthew von Ereart. Sua noiva era Franci KTZ e sua noiva era Elon Klein. E então Franci Klitz se virou para o irmão e viu que ele agora tinha realmente cumprimentado o Duque. Então, Bastian Clts notou seu irmão e se aproximou dele para dizer olá, e ele também cumprimentou educadamente sua noiva. A garota cumprimentou o jovem com um sorriso e disse que era muito incomum vê-lo no palácio, mas Francis Clts não aguentou falar. Ele perguntou como o garoto se sentia estando no palácio pela primeira vez e estava claramente tentando zombar de Bastian Klitz. Mas em vez de raiva, o garoto apenas sorriu e disse que o que ele viu despertou nele o desejo de fazer tudo para aproveitar essa honra pelo resto de sua vida, assim como Francis Klitz havia feito, e então o menino descontente percebeu imediatamente que seu irmão estava apenas zombando dele e já estava pensando em sua resposta para humilhar o jovem homem. Mas no momento seguinte, Odette foi anunciada, e então Francis Klitz virou-se em direção à porta pensando que agora, finalmente, a potencial noiva de seu arrogante irmão mais velho apareceria, o que estragaria seu primeiro baile no palácio. Mas quando a porta se abriu, o rapaz literalmente não pôde acreditar no que viu porque essa garota supostamente deveria ser realmente ruim. Mas chocado em admitir que Odette von Dies era tão incrivelmente bonita que era difícil respirar olhando para ela, e então Bastian Klitz, não mais prestando atenção em seu irmão, caminhou diretamente até a garota e estendeu a mão para cumprimentar Lady Odette von Dies. Eventualmente, o tempo passou e a primeira dança começou, e então Francis, apesar de estar dançando com sua noiva, não conseguia tirar os olhos de seu irmão, que agora segurava Odette von Dies em seus braços, e olhando para essa cena, todos podiam ver que eles realmente pareciam um casal adorável. Naquele momento, Bastian Klitz disse que suas preocupações foram em vão quando pensou que a garota não apareceria no baile, mas ela calmamente afirmou que a ordem do imperador também era de grande importância para ela e ouviu algo assim. Bastian Klitz deu-lhe um olhar bobo e perguntou se a garota estaria disposta a participar de uma pequena peça. E então ele pensou sobre o fato de que depois desta noite a reputação desta garota estaria irremediavelmente arruinada e mesmo que ela soubesse disso, ela veio mesmo assim, e questionou se o imperador deve ter algo para ela e à medida que se aproximava e examinava seu rosto, percebeu que ambos estavam se usando agora, e então sussurrou que se a garota concordasse com sua proposta, eles deveriam assegurar a seu majestade mostrando alegria em seu futuro noivado. No final, pouco antes da protagonista chegar ao palácio, ela caminhou ao lado do conde, que disse a Odette que ela não devia esquecer que hoje dependia dela e do futuro de sua família. Mas ela calmamente informou que estava bem ciente disso e faria como seu majestade desejava, mas em troca ela pediu para manter sua promessa e conversar com o imperador porque se o noivado não acontecesse, ela não queria ficar subitamente sem uma mesada. Mas o conde disse calmamente que o imperador era um homem frio, mas ele não agia tão baixo e, quando Isabelle desistisse de suas fantasias e viesse a seus sentidos, Oda von Dies poderia conseguir o que queria e então, ouvindo isso, a protagonista fez uma pequena reverência e seguiu em frente. Tudo o que a condessa conseguia pensar era que a garota era realmente uma criança infeliz e que agora estava calma, mas eventualmente Odette seria engolida por um mundo estranho. Embora a festa a tivesse levado ao baile, ela sentiu como se Odette von Dies tivesse se vendido no final. A garota que passava notou uma bela imagem do Jardim Imperial e, olhando para ela, pensou no fato de que sua mãe havia descrito tal imagem para ela quando lhe falava sobre o palácio. Cada vez que ela contava sobre isso, havia admiração, mas essas conversas sempre terminavam em lágrimas. Então, Odette sempre se perguntava se sua mãe teria feito mesmo se soubesse como terminaria. Porque para um homem como seu pai, Alina teve que trair não apenas seu país, mas também sua própria família. Mas Odette percebeu que, se uma mulher tomasse a decisão errada, tudo o que ela poderia fazer era aceitá-la em silêncio. No entanto, mesmo com isso, Helena estava constantemente em seus sonhos,
porque uma vez apaixonada, era impossível desfazer tudo. E mesmo que os sentimentos já estivessem esgotados. Então, Odete percebeu que Helena tinha vindo à vida como uma viajante no deserto, encantada por uma miragem e sempre sedenta. No final, anunciaram sua chegada. Então, entrando no Salão dos Mortos, Odete percebeu que não tinha planos para tal existência. Porque a vida era preciosa e ela sabia muito bem que a base importante da vida era o dinheiro e ela não planejava buscar riquezas vendendo sua honra e orgulho para ninguém, porque na alta sociedade, honra e orgulho não são os menores aspectos. Então, Von Dys estava determinada a manter as coisas desse jeito e olhando ao redor, para Bastien de Claus na sua frente, ela percebeu que sua futura mesada dependia desse cara, então ela não poderia recusar, mesmo sabendo que seu oponente a desprezava. E no final, ele se curvou e disse que se Odete concordasse com sua proposta, eles deveriam satisfazer sua majestade mostrando alegria em seu futuro noivado e ao ouvir isso, a protagonista imediatamente fechou os olhos e ficou muito corada em preparação para o beijo. Mas o cara apenas calmamente disse que não a aconselhava a negligenciar sua atuação porque havia um espectador muito importante assistindo a performance e então Odete olhou para o lado e viu que a princesa Isabelle estava lá. Neste momento o cara percebeu que Odette von Dyson estava usando um vestido muito requintado com joias, mas ela agradeceu calmamente pelo elogio, sem entender por que ele disse algo assim para ela. Mas Bastien KTZ calmamente informou que a garota provavelmente teria que devolver tudo depois. Então, ela pensou infeliz sobre o que ouvirá antes, que Bastien Klitz havia se tornado um oficial depois de se formar em uma faculdade prestigiosa e uma escola militar, tendo sido educado melhor do que qualquer aristocrata. No entanto, ela falava com ele de maneira mal educada, mas pensava que talvez fosse feito de propósito, porque na casa de apostas ele conseguiu insultá-la até o âmago ao fazer com que ela tirasse o véu. Então, a protagonista pensou que, como não tinha mais nada a esconder, estaria mais determinada. Assim, olhou diretamente nos olhos do rapaz e disse que estava devolvendo a roupa, já que era apenas um empréstimo de uma noite, e pediu a Bastien CLWT que não se preocupasse tanto. Ela tinha economias suficientes para comprar algo semelhante por conta própria. O pensativo Bastien Klitz afirmou que a garota na frente dele aparentemente era muito mais rica do que ele tinha percebido, mas a protagonista disse sorrindo que era tudo por causa do cuidado de Bastien Klitz, porque ele não tinha aceitado o pagamento pelo chá antes. Então, graças à generosidade dele, ela não precisava se preocupar com nada. Nesse momento, o grupo olhou para a garota e notou que Odette von Dyson sorriu pela primeira vez desde que se conheciam, mas ela apenas comentou com relutância que era apenas para a audiência. Bastien disse com um sorriso que estava feliz que o dinheiro que a garota economizou estava sendo gasto em algo mais valioso do que o jogo do Duque, mas Odette von Dyson explicou calmamente que ela só tinha o dinheiro por causa de Bastien Klitz, então ela não deveria gastá-lo consigo mesma como agradecimento. Nesse momento, o rapaz ofereceu-se para tratar a protagonista com um jantar gourmet para que ela pudesse economizar ainda mais, mas ela recusou porque tal quantia seria um fardo para ela. Von perguntou se ele parecia tanto com alguém capaz de vender uma dama nobre por falta de pagamento, mas Odette von Dys apenas disse sorrindo que parou de confiar nele após o primeiro encontro. Então, olhando ao redor, Bastien Klaus percebeu que todos os aristocratas eram muito teimosos, mas essa garota era encorajadora, capaz de superar qualquer um e era imparável. Mas no momento seguinte, houve um barulho e quando a dança parou, todos os aristocratas se viraram na direção do som, percebendo que era a princesa Isabela, que estava furiosa. E então todos os aristocratas perceberam que aparentemente a garota tinha bebido demais e acharam que precisavam chamar alguém imediatamente, mas no final ela passou por todos os outros aristocratas e ao se aproximar da protagonista, deu-lhe um tapa e disse que Odette von Dyson deveria ter se mantido afastada de seu bastião CLTS e a chamou de como resultado Isabela tinha assistido à dança pouco antes e pensou que sua mãe só tinha permitido que ela participasse para que pudesse ver a imagem e ser H e deixar Bastion ir Isabela. Percebeu que o admirava há 6 anos, então ele não ousava ser tão leal ao imperador e até dançou com uma garota que não gostava e olhou para ele e percebeu que ele era um herói de guerra de origem humilde e ao lado dele estava a filha da princesa rejeitada e essa união ridícula era um constrangimento para a sociedade. Então Isabela decidiu que no momento em que todos estivessem escandalizados com o casal, ela arruinaria o casamento deles. Mas com lágrimas nos olhos ela não entendia por que Bastion CLWT continuava absurdamente seguindo tal ordem e pensava sobre o fato de que aparentemente o jovem estava muito infeliz, mas ela conhecia a verdade e o amava.
Então decidiu intervir e perguntou-se se o jovem estaria disposto a se sacrificar para ficar com ela e pensou que ele era apenas um soldado leal e imprudente forçando-se a olhar para o rosto da protagonista e dançar com ela. Após o que ela pensou infelizmente que o cara tinha decidido esquecê-la só porque seus pais eram contra ter relacionamento com alguém de baixo status e sabia que a garota ao lado de Bastian Klitz não tinha ideia do que estava acontecendo em sua mente e que ela era apenas uma marionete pronta para fazer qualquer coisa por dinheiro, então batendo na garota com tanta força que suas joias se quebraram, Isabela gritou com ela dizendo que ela sabia perfeitamente que a protagonista estava com Bastian apenas para mudar sua posição na sociedade e a chamou de vil. Mas naquele momento, vendo a dizer princesa que não vai impedir o cara, a protagonista se fechou exigindo que Isabela se acalmasse, mas a princesa gritou para o jovem dizendo que a garota ao lado dele só queria dinheiro e não era melhor do que qualquer outra pessoa, e então, olhando para a princesa, todos os principais personagens conceberam que essa garota estava sofrendo de amor não correspondido e ciúmes. Assim, ele tenta humilhá-la com tais palavras, mas essa princesa nem sequer consegue imaginar que tipo de vida ela teve antes, então ela sabe exatamente como é uma face segura. Adam Fondas percebeu que, se ela não abrisse seu coração para ninguém, não a machucaria e ela só fez isso porque era um decreto imperial. Mas no momento seguinte, o fato de que a protagonista estava colecionando joias não passou despercebido pela princesa, e então ela gritou informando a Bastian Klitz que, mesmo agora, a garota só estava preocupada com suas joias e se perguntava se as joias até pertenciam à personagem principal e tentou descobrir como ela poderia ser tão gananciosa. Mas, em vez de reagir de alguma forma às suas palavras, a protagonista apenas olhou para a garota calmamente e a ignorou. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!